Quarta-feira, 28 de junho de 2023, 12ª semana do Tempo Comum, refletimos o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de uma realidade que nós refletimos no Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, e nós viemos refletindo nestes dias toda esta realidade, o chamado de atenção de Jesus, cuidado com os falsos profetas. Aqui nós estamos diante de uma realidade que vivemos na igreja. Pessoas interesseiras que se aproximam, que fazem, que querem sempre se mostrar diante dos outros. Se fazem alguma coisa, o sino da igreja deve ser tocado, todo mundo deve saber, todo mundo deve estar ao redor dela, que dá as opiniões e a opinião dela é a que vale, que fala, que louva, que tem um discurso fabuloso, melhor do que o nosso discurso, que tem seguidores, muitos seguidores, em especial nas redes sociais. Cuidado com esses falsos profetas, pois eles podem vos enganar. Não se deixem levar e convencer por ilusões. Cuidado com aqueles que falam coisas, até falam mal da igreja, falam mal do padre, falam mal dos líderes, falam mal do templo, de tudo isso. Pilas, cuidado. Pilas que eu disse em espanhol, que significa tome cuidado, seja precavido, tenha calma, tranquilidade, não se deixe levar. Não se deixe levar por um discurso que não é o discurso de Jesus. Não se deixe levar por essa pessoa que não faz uma opção preferencial pelo Evangelho de Cristo, pelos pobres, pelos humildes, pelos simples, que está sempre criticando alguma coisa, o algo, que fala mal do Papa, do Bispo. Cuidado com esses aí, porque são falsos profetas. Dizem uma coisa e não vivem coerentemente com aquilo que falam. Louvam, claro, fazem barulho, são aplaudidos, gostam de aparecer diante dos demais, se acham os melhores. Cuidado com isso. Mesmo dentro da igreja nós temos isso. Quando nós percebemos que alguém se sobressai de uma maneira tão evidente, coloquemos um ponto de interrogação. Prestemos atenção naquilo que ela diz, na coerência e na vivência dela. Olhemos os frutos que ela produz. Se os frutos são de justiça, de paz, de amor, de fraternidade e não de divisão. Nós vivemos um momento tão difícil no ano que passou, com a questão política. Gente que, com ódio, cristãos católicos se dizendo praticantes da religião e odiando os outros porque seguia um ou outro partido. Isso não é coerente com a nossa vida de fé. Isso não é produzir bons frutos. A árvore boa produz bons frutos, produz a unidade, a fraternidade, o amor, a partilha, a comunhão entre todos. Nunca divide. Faz uma festinha na casa e fica falando mal dos outros. Então, que celebração da vida é essa?
Que comunhão está fazendo? Cuidado, meu irmão, tenha cuidado com isso. Nesses dias nós escutamos, vimos e apreciamos pessoas criticando, dizem que são católicos e fazendo críticas terríveis contra a igreja. Esse não é católico, não é um seguidor de Jesus Cristo, é um falso profeta, falso moralista, diz uma coisa e vive outra. Isso não é coerência, não é ser uma árvore boa para produzir bons frutos, não é querer entrar pela porta estreita porque ela exige sacrifício, exige doação, entrega, disponibilidade, serviço, carregar a cruz de cada dia. Meu irmão, minha irmã, reflitamos sobre isso neste dia. Sejamos pessoas de bem e não hipócritas, incoerentes, insensíveis, que não conseguem compreender que o Evangelho é a boa notícia do reino para todos, em especial para os que têm um coração humilde, generoso e prestativo. Que Deus abençoe você.